Bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo Cordeiro, do canal Paulo Cordeiro Advogado. Hoje é dia 20 de junho, dia do advogado trabalhista. E então eu teria que vir aqui gravar um vídeo. Já início de semana eu costumo gravar vídeo, né? E hoje mais ainda. Já tivemos evento pela manhã na ABA, né? Agora à tarde tem evento da OAB, a Comissão do Trabalho, e à noite temos evento da AGETRA, né? E nesse eu vou estar participando da mesa porque a gente vai estar lançando aí um projeto muito bacana para a advocacia trabalhista. Vou deixar para falar depois. E, enfim, como semana passada eu gravei um vídeo, né, falando sobre a vida do advogado trabalhista, como é ser advogado trabalhista, me ocorreu de hoje trazer então a história do direito do trabalho, né, para a gente adequar a data, né, uma data importante para nós. E é importante para a sociedade e esse vídeo pretende então demonstrar isso, né? Então vamos lá. Já recomendando desde o começo que vai ali naquela engrenagem, no celular é a engrenagem, né? E acelera o vídeo, se ele estiver um pouco comprido para a velocidade 1,5, fica super bom de ouvir também, não atrapalha em nada e reduz bastante o tempo que a gente fica preso no celular, né? Vendo um vídeo. Se puder curtir aí o canal, comentar, esse tipo de coisa, comentário, assistir até o final e dar like, são coisas que ajudam o canal a aparecer para mais pessoas. Então, se tu gosta aí, e tiver interesse de fazer isso aí pelo amigo, eu agradeço bastante. Tá? Vamos lá. Então, o trabalho, ele nasceu como uma condição ruim, né? Na época da Grécia, Roma, antiga, o trabalho era uma condição de escravidão, né? O Platão mesmo dizia que é próprio do homem bem-nascido desprezar o trabalho, né? Falava assim, ócio criativo, etc, né? Dizem hoje em dia, né, modernamente, que se o trabalho fosse bom a gente pagava para fazer, né, ou fazia de graça, não recebia para tanto, né. Então o trabalho hoje ele não tem como, óbvio, né, de a gente não pensar nisso, né. Nem mesmo aqueles bem-nascidos podem não trabalhar hoje, porque hoje se tu não trabalhar, ou em qualquer lugar, não, em qualquer lugar da história, né, não trabalhar não rende, né. Então todo mundo trabalha. E o trabalho é um sinônimo de dignidade, né. No Brasil colônia também a gente tinha escravidão aqui e ainda existe, tá? Bastante trabalho análogo à escravidão. Agora, semana retrasada, encontraram um ônibus numa região do Vale dos... numa cidade do Vale dos Sinos aqui, com 12 trabalhadores dentro, em condições degradantes de vida, assim, né? E nós vamos ver que isso aí é muito semelhante ao início lá do período industrial, né? Onde as condições de vida degradantes são as únicas que a pessoa tem e ela fica dependente daquilo, não consegue sair daquele trabalho, né? E não consegue ganhar dinheiro com aquele trabalho também. É uma sobrevivência, né? Outros casos que a gente vê semanalmente nos noticiários, idosas presas em casa de família, né? Vivendo, trabalhando por comida e cama, né? E há muitos anos já, às vezes de gerações, né? Então essas coisas ainda existem, motivo especial para que a gente também exista, né? O advogado trabalhista. O advogado trabalhista é quem vai propor para o judiciário verificar aquela situação. O advogado ou o Ministério Público, né? Do Trabalho. Então, daí a essencialidade, né? A gente fala pelo cidadão, artigo 133, a gente é essencial à administração da justiça, aquilo tudo que eu já falei e não quero ficar repetindo. Então tá, depois dessa época de escravidão, o trabalho começou a ser sinônimo de dignidade, né? E a nossa Constituição Federal também nos garante isso como uma condição de dignidade, né? A dignidade está garantida na CF e a dignidade do trabalho em especial também. Isso aí começou, o direito do trabalho em si começou lá pelo fim do século XIX, tá? Na Inglaterra. O que aconteceu? Um movimento muito forte dos trabalhadores rurais indo trabalhar nas indústrias, né? E aí eles se reuniam, moravam em vilas operárias, né? Às vezes duas famílias dividindo o mesmo quarto, as condições degradantes, trabalho de jornada de 16 horas, super extenuante. Eu já trabalhei 16 horas e eu hoje mesmo estava vendo um caso aqui onde a pessoa trabalhava no mínimo 12 horas por dia, sem intervalo, de segunda a segunda.
E então essas pessoas começaram a se revoltar. Veio um movimento muito grande de, primeiro, que as mulheres e as crianças ganhavam menos, então elas eram mais empregáveis na época. Os homens começaram a sofrer desemprego. E ainda chegou a Revolução Industrial com o maquinário, né? E aí as pessoas começaram a ter mais dificuldade, aquela velha ideia de que a máquina substitui o homem. E ela é uma certa verdade até hoje, né? A gente passou por isso, eu me lembro lá no fim dos anos 90, a dificuldade que era de colocar um computador dentro de um setor. Eu trabalhava numa seguradora, porque os mais antigos diziam, não, isso aí vai tirar um funcionário, não, 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 não. Enfim, até hoje isso ainda existe, né? Enfim, as revoluções então tiveram berço na Inglaterra, né? Uh, esses trabalhadores, assim como eu falei do caso do ônibus, era garantida a dependência deles, moradia e comida, né? Nessas vilas operárias, então eles ficavam presos ao trabalho numa questão semelhante à escravidão. Jornadas exaustivas, como eu já falei, e aí surgiram movimentos na época, os conflitos sociais por garantias de direitos sociais. Não se falava em direito do trabalho, e sim direitos sociais. Até hoje se usa muito essa nomenclatura, né? E aí surgiu na época o ludismo e o cartismo. O ludismo era Lud, o nome do homem, né, que liderou esse movimento, e era uma quebra das máquinas, né? Eles trabalhavam para quebrar máquinas e assim garantir o emprego humano. E o cartismo, isso tudo em meados de 1830, tá? O cartismo já lutava pelos direitos sociais, né, de forma geral. Falando em máquinas e teares, eu me recordo quando eu comecei a estudar direito do trabalho, de uma situação que um professor narrou, que era assim, os teares antigamente, as mães não tinham para onde deixar as crianças, não tinha creche, né? Então as crianças ficavam por ali, pelo chão do tear, andando debaixo de máquina, e volta e meia uma morria ali. O corpo das crianças era pendurado em ganchos para fora do tear da fábrica, né? E essas crianças só podiam ser enterradas depois do expediente de 16 horas. A família ia, enterrava, no outro dia tinha que trabalhar de novo e trazendo o resto dos filhos para ficar por ali, né? É uma coisa que me marcou bastante, assim, é uma das coisas que faz com que eu lute sempre pelos direitos sociais. Que, lembre-se, servem tanto para o trabalhador empregado quanto para o empresário, especialmente o pequeno empresário, que é a grande massa de empresários do país. Muito bem. Através desses movimentos de ludismo e tal, e cartismo, foram começando algumas modificações paliativas. O povo se revoltava, o governo da Inglaterra, os políticos vinham e davam uma migalhinha aqui, uma migalhinha ali, uma migalhinha acolá, assim como é todo o direito social, a evolução do direito social, né? Então já começaram as jornadas, passaram a ser de 10 horas, 10 não 8, e também começou a inclusão de operários no parlamento britânico, né? A representação dos operários no parlamento britânico para a criação de legislação. Depois, entre 1860 e 69, todas essas normas, pequenas normas que foram sendo incluídas na sociedade, passaram a fazer parte da Constituição inglesa. Em 1917, veio no México a consolidação dos direitos sociais também, e aí passou a ter a jornada de 8 horas, a partir do México, e também um salário mínimo que garantisse aquele mínimo que a nossa Constituição também diz que garante, tá? Mas que não é bem assim, né? Até ainda mais em um momento de muita crise, assim, o dinheiro não dá para nada, né? Quem vai no super sabe que não tem como gastar menos que R$ 200 para uma família média, né? Pra, olha, dá para 2, 3 dias, talvez, sem luxos. Depois, em 1919, veio a Constituição Alemã, né? Que seguia as convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho, do Tratado de Versalhes. Surgiu a OIT e as convenções, e essas convenções passaram a dizer para o mundo como é que deveriam ser as relações de trabalho. Isso inclui o Brasil. O Brasil demorou um pouco mais para chegar à questão das revoluções e dos progressos dos direitos sociais, né? Porque a nossa escravidão demorou demais para passar. E aí, quando liberou no mercado aquele monte de ex-escravos, e começou essa organização, essa necessidade de que as pessoas tivessem melhores condições de trabalho. Isso foi no fim do século XIX, tá? E aí começaram coisas como uma proibição do trabalho de menores de 12 anos de idade, né, que isso era bem comum de acontecer. Depois, no começo do século XX,
chegaram as férias de 15 dias inicialmente por ano, e prevenção de acidentes de trabalho, um cuidado especial com a saúde do trabalhador, muito por causa da OIT. Até hoje a gente usa a OIT para poder fundamentar muita coisa. E é tão importante, depois quando nós falarmos da parte mais moderna, a gente volta a falar da OIT. Depois, no governo Vargas, em 1934, que era o desejo dele ser chamado pai dos pobres, né? Então começou um monte de direitos sociais. Tá? Entrou ali salário mínimo brasileiro, daí eu estava falando antes do mínimo do México, né? Jornada de 8 horas. Em alguns países, hoje, a gente já tem a notícia da jornada reduzida, de 4 horas ou de 4 dias por semana, coisas nesse sentido, assim. Que é o mundo ideal, né? Um mundo de primeiro mundo, um lugar de primeiro mundo, a gente pode viver mais e trabalhar menos, né? Repouso semanal, férias de 30 dias por ano. E em 43 nasce, desse monte de legislação esparsa, um conjunto delas que é a CLT, que continuou evoluindo e foram sendo incluídos na CLT várias e várias outras questões de evolução legislativa, né? E aí, lá quando nasceu a CLT, então, era num período de desenvolvimento do país, o país vinha numa crescente de desenvolvimento econômico, né? E também um pouco mais de educação e cultura das pessoas, né? O ensino passa a funcionar e as pessoas começam a se dar conta dos seus direitos, né? E começam a se agremiar em movimentos sindicais e engrossar o caldo das reivindicações, né? E aí, da mesma forma como aconteceu lá na Inglaterra, o povo reclamava e a classe política vinha e dava um pouquinho mais de direitos, e assim foi, né? Isso acontecia também porque, diferente do que acontece hoje, onde se coloca uma negociação individual, possibilidade de uma negociação individual com o empregador, o que é uma coisa assim que não tem lógica, né? Se tu vai conseguir algum avanço de forma individual, é muito difícil de tu ter um empregador que tenha, além da condição de poder fazer isso, financeira, né? Que tenha essa mentalidade. Hoje no Brasil, a nossa mentalidade ainda é arcaica em termos de empresariado, em muitos casos. Em outros é realmente oneroso demais, tem uma série de coisas, né? Quase sempre se combate o direito do trabalhador, do pobre, e quase nunca se combate os privilégios de uma pequena classe que tem uma claque gigantesca que acha que pertence a ela. Mas enfim, vamos lá, adiante. Também tem muita injustiça que acontece com o empresário, tá? E as coisas também evoluem nesse ponto. Agora, por exemplo, a questão do depósito recursal, quando a pessoa perde na justiça, ela tem que recorrer. As pequenas empresas, elas têm alguns benefícios, tá? Que antes não tinham. Então, elas concorriam de igual para igual com as grandes, que faziam depósito recursal de 10 mil reais para poder recorrer, não era um grande problema. Agora, para um pequeno empregador, muitas vezes vale mais a pena perder a ação e deixar ficar sendo cobrado na justiça pro resto da vida, do que conseguir 10 mil para pagar numa ação. Bueno, aí vieram as negociações coletivas através dos sindicatos, porque daí tu diz o seguinte, ó, não trabalho nessa condição. Eu, individualmente, se eu faço isso, eu sou demitido do emprego. Mas se eu estou com todos os meus colegas, que empregador que vai demitir? O empregador vai negociar para ter uma condição melhor para os dois lados, né? Isso sim é o que daria a força, e o direito do trabalho vem nessa mesma toada, de dar a força de equilíbrio contratual entre essas partes, tá? E aí nós chegamos aí, dando um pulo, em 2017, onde entrou a lei das terceirizações. A lei das terceirizações permitiu que se terceirize qualquer atividade, né? Antes era só, não podia ser a atividade fim da empresa, as atividades intermediárias, as atividades auxiliares podia, e agora pode tudo. Então o que aconteceu? Grandes empresas começaram a demitir seu pessoal e contratar terceirizados, que obviamente ganham menos, bem menos. Tem outros direitos, tem uma redução grande de direitos, e, e, e vice-versa. E as outras empresas também foram fazendo isso. O que aconteceu? O mercado parou de receber o consumo daquele dinheiro extra que os trabalhadores recebiam, né? Sem consumo, o mercado fecha. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo um, um, um período de recessão e de muita empresa fechada, com problemas sérios jurídicos, trabalhistas e outros, né, de dívidas. E isso vai longe ainda um pouco, tá? E aí chegou também a reforma trabalhista, que tentou suprimir muitos direitos.
E assim como antes, a CLT já vinha sendo ponderada e os direitos e a jurisprudência vinha trazendo os direitos para os dois lados, equilibrando as relações, voltou a acontecer agora como é o natural, né? Então algumas coisas já estão evoluindo para o lado dos trabalhadores. 100% do dinheiro da Justiça do Trabalho volta para o mercado, então isso também favorece as empresas e é uma codependência eterna e não pode deixar de ser assim, né? E agora o futuro a gente vai saber, acho que em outubro agora a gente já vai saber se a gente continua nesse passo de regresso dos direitos sociais ou de avanço dos direitos sociais ou de recomposição deles. Tudo isso não depende tão somente da advocacia trabalhista, mas também a gente tem que estar ajudando a analisar esse tipo de fenômeno social para que a gente possa compreendê-lo. Espero ter ajudado alguém, desejo uma excelente semana e fiquem com Deus, até a próxima.